Em uma missão rotineira para recuperar um satélite, uma equipe de astronautas é subitamente bombardeada por projéteis em alta velocidade, danificando a nave e matando todos instantaneamente. A NASA é pega de surpresa pela tragédia repentina, mas imediatamente inicia uma investigação. Eles detectam um grande número de objetos não identificados vindo em direção ao leste dos Estados Unidos. Em Nova York, as pessoas seguem atividades diárias quando enormes bolas de fogo começam a chover sobre a cidade. As ruas se enchem de pânico. Pessoas correm para salvar suas vidas e prédios são destruídos. Em questão de segundos, a cidade é reduzida a uma bagunça flamejante de escombros e destroços. Na NASA, o diretor de missões, Bob Thurman, informa o presidente dos Estados Unidos sobre a situação. Eles descobriram que a chuva de meteoros que atingiu os astronautas e o leste dos Estados Unidos era a ponta de um enorme asteroide. De acordo com suas estimativas, o asteroide tem aproximadamente o tamanho do estado do Texas. Bob alerta o presidente de que o meteoro tem o potencial de acabar com toda a vida no planeta, chamando-o de assassino global. Eles têm apenas 18 dias para encontrar uma solução antes que ele atinja a Terra. Em uma plataforma de perfuração de petróleo no mar no sul da China, o proprietário da empresa, Harry, joga golfe. Ele tenta atingir uma pequena balsa de ativistas protestando, rindo deles e apontando como a balsa consome uma grande quantidade de diesel a cada hora que protestam. Seu colega de equipe, Chick, informa que uma das perfuratrizes apresentou defeito, e Harry imediatamente sabe que é culpa de AJ. Harry vai até os aposentos de AJ e entra abruptamente. AJ salta da cama e pede desculpas pelo ocorrido. Harry fica imediatamente desconfiado, pois AJ nunca se desculpa tão rapidamente. Ele rapidamente suspeita de algo, e ao inspecionar vê sua filha Grace na cama de AJ. Harry pega sua espingarda e persegue AJ pela plataforma, atirando nele. AJ desvia dos tiros e tenta dizer a Harry que está apaixonado por Grace. Harry não escuta e continua atirando até que um tiro ricocheteia e atinge AJ, e Grace corre para ajudar. Na NASA, todos tentam encontrar uma solução para o asteroide que se aproxima. Eles esgotam as ideias, desde colocar velas solares no asteroide até disparar lasers, mas nenhuma parece viável. De volta à plataforma, Grace repreende Harry, dizendo que ele não pode continuar controlando a sua vida. Enquanto entretém clientes, Grace diz a Harry que gosta de AJ e que sua decisão de ficar com ele é definitiva. Ela argumenta que cresceu rodeada de trabalhadores brutos e que não seria estranho se apaixonar por um deles. Na sala de reuniões da NASA, chefes militares se reúnem com cientistas e o chefe de pesquisa, Dr. Ronald, propõe uma solução. Os conselheiros presidenciais sugerem disparar vários foguetes nucleares contra o asteroide para mudar sua trajetória, mas Ronald desaconselha. Dado o tamanho e a velocidade atuais do asteroide, os foguetes fariam muito pouco. Ele sugere perfurar o asteroide e colocar uma ogiva nuclear em seu interior. Com a detonação, o asteroide se fragmentaria e desviaria do planeta, e para isso eles precisariam da ajuda da melhor equipe de perfuração de núcleo profundo do planeta. Os militares então chegam à plataforma de Harry e levam ele e Grace para a NASA. Bob informa Harry e Grace sobre a situação e pede ajuda com o plano para perfurar o asteroide. Bob mostra a Harry um protótipo de perfuratriz, e Harry imediatamente a reconhece como seu projeto. Bob explica que pretende enviar 2 equipes de astronautas, e Harry precisa treiná-los para usar a perfuratriz, já que é o melhor no que faz. Harry responde dizendo que é o melhor apenas por causa da sua equipe. Ele oferece ajuda, mas prefere que ele e sua equipe sejam enviados ao espaço em vez dos astronautas. Ele informa Bob que perfurar é um trabalho extremamente difícil, e só pode ser aperfeiçoado com anos de experiência. Bob concorda, e Harry lista todos os que quer na sua equipe. O FBI então captura Bear, Max, Rockhound, Oscar, Chick e AJ. Bob reúne todos e informa sobre a destruição iminente. Todos ficam horrorizados ao saber do asteroide, e do plano suicida para salvar o planeta, mas percebem que não tem escolha a não ser aceitar. A equipe é então submetida a um rigoroso processo de avaliação física e psicológica, e todos falham em quase todos os aspectos da avaliação. Bob, ao ver os resultados, ainda decide seguir em frente. Mais tarde, a equipe conhece o Coronel Willie, que os treinará para as exigências mentais e físicas do voo espacial. A equipe é colocada em jatos de alta velocidade e submetida a forças gravitacionais esmagadoras para simular a gravidade do espaço. A equipe então treina debaixo d'água para simular a ausência de gravidade. Eles também encontram outros instrutores que os preparam para diferentes aspectos da missão. No briefing da missão, eles aprendem que interceptarão o asteroide com a ajuda da gravidade da Lua. As 2 equipes de ônibus espaciais irão pousar em diferentes locais no asteroide e começar a perfurar até 800 pés de profundidade antes de colocar a bomba nuclear, decolar e detoná-la remotamente. Eles precisam detonar a bomba antes de um determinado ponto, pois após esse limite o asteroide ainda atingirá a Terra mesmo que seja explodido. As 2 equipes terão suas próprias perfuratrizes acopladas a um rover de exploração marciana chamado Armadilho. Mais tarde, Harry procura Grace e a encontra com a J no hangar do voo. Ele os vê compartilhando um momento íntimo e decide não interrompê-los. A J mais tarde pede a Grace em casamento. O restante da equipe vê Harry e o confronta sobre sua maneira de tratar Grace. Eles dizem a Harry que ele deveria aliviar o controle sobre Grace e permitir que ela amadureça. Bear argumenta que todos sentem como se tivessem ajudado a criar Grace e acreditam que sua opinião deveria ser ouvida. A equipe realiza simulações subaquáticas, sendo dividida em 2 grupos. A J, Oscar e Bear ficam no ônibus espacial Independence, enquanto Harry, Chick, Rockround e Max ficam a bordo do ônibus Freedom. Após um erro de treinamento, Harry confronta a J e o avisa que este não é um momento para erros. Harry então solicita um tempo para que a equipe passe um tempo com suas famílias antes da missão. No dia do lançamento, o mundo inteiro prende a respiração pelos bravos heróis que vão ao espaço para salvar a humanidade. O presidente faz um discurso desejando boa sorte aos homens. As
equipes entram em seus respectivos ônibus e se posicionam para o lançamento. Os ônibus são lançados com sucesso, e mais tarde atracam na estação espacial russa para reabastecimento. Eles encontram o cosmonauta Lev Andropov, que coordena a transferência de combustível. Lev pede a AJ que vá até o módulo de combustível. Lá ocorre um vazamento e o módulo de combustível pega fogo. O caos se instala e todos correm de volta para o ônibus para evacuar. AJ e Lev ficam para trás enquanto os outros tentam escapar. Os dois homens passam por um pequeno eixo e chegam ao ônibus a tempo, enquanto o Independência e o Freedom decolam. A estação espacial russa se desintegra. Os dois ônibus iniciam uma manobra de estilingue ao redor da Lua, suportando forças gravitacionais extremas, e seguem caminho em direção ao asteroide. Finalmente avistam o asteroide, e ambas as equipes ficam maravilhadas com o que vem. Os dois ônibus tentam pousar, mas encontram um grande campo de detritos. O Independência é atingido, e a NASA escuta impotente enquanto a tripulação chama por socorro. Rochas bombardeiam o ônibus, e a tripulação tenta chegar à área de carga, mas o controle é perdido. O Independência cai, e todos parecem ter morrido. O Freedom também aterrissa de forma desastrosa no asteroide poucos minutos depois. A tripulação do Freedom está inteira, mas eles erraram a zona de pouso e aterrissaram em uma parte impenetrável do asteroide. A NASA tenta desesperadamente restabelecer contato com os dois ônibus. Nos destroços do Independência, a J encontra Oscar morto. Lev o chama e eles encontram Bear. Os três são os únicos sobreviventes da tripulação original do ônibus. A tripulação do Freedom utiliza o armadilho e continua a perfurar a superfície endurecida. Conseguem avançar apenas 10 pés antes que a broca se quebre. A comunicação com o controle da missão é reestabelecida, mas permanece instável. No Independência, a J, Bear e Lev entram no armadilho e iniciam a jornada para se encontrar com o Freedom. O Freedom substitui a broca e imediatamente retoma a perfuração, mas a transmissão explode e precisa ser substituída. Willie pergunta a Harry sobre o progresso, e ele informa sobre os contratempos. Willie corre para informar o controle da missão, mas Harry o segue. Harry e Willie têm um desentendimento, e a comunicação é cortada novamente. Após ver que a perfuração falhou, o presidente ordena a detonação remota da bomba nuclear. Os militares aconselham Bob a evacuar os homens do asteroide, pois terão que detonar a bomba em 5 minutos. Bob liga para o presidente, dizendo que detonar a bomba não terá efeito sobre a trajetória do asteroide, mas a ordem permanece. No Freedom, o timer da bomba começa a soar, e Willie entra dizendo a todos para evacuarem, pois o presidente ativou a bomba. Willie ordena que Harry faça os homens retornarem ou eles serão deixados para trás. Harry diz a Willie que se não colocarem a bomba em um buraco profundo o suficiente, a explosão terá um efeito mínimo sobre o asteroide. Todos começam a gritar, e Harry pega uma chave inglesa para quebrar o cronômetro, mas Willie saca uma arma e aponta para ele. Na NASA, Bob ordena que um de seus homens desative discretamente a conexão entre o sinal da Terra e a bomba nuclear. Eles conseguem e ganham alguns minutos de tempo, mas os militares percebem e reativam o cronômetro. No Freedom, Harry tenta convencer Willie a deixá-los fazer o trabalho. Ele explica que se a bomba explodir agora, todos na Terra ainda morrerão. Com menos de um minuto restante, Willie decide ajudar e desativar o cronômetro manualmente. Eles abrem a bomba e Willie começa a examinar os fios, tentando desconectar as conexões corretas. O cronômetro acelera, quase zerando, e Willie precisa decidir quais fios cortar. Com apenas segundos restantes, Willie corta o fio certo e o cronômetro para. O Freedom restabelece a conexão, e Harry informa a NASA que vão continuar com a missão. Os sobreviventes do Independência estão presos em um desfiladeiro, mas a J tem a ideia de flutuar sobre ele usando a gravidade reduzida do asteroide. Eles aceleram o armadilho e pulam sobre o desfiladeiro voando acima dele. Logo, percebem que perderam o controle, e os propulsores começam a falhar. Lev sai para fazer a substituição manual, e eventualmente conseguem pousar com segurança. A tripulação do Freedom conserta a transmissão da broca, mas Rocky Round começa a brincar com o equipamento. Ele encontra uma metralhadora controlada remotamente, e começa a disparar cegamente contra o asteroide, claramente em colapso mental. Rocky Round acredita que todos morrerão no asteroide. Harry consegue mobilizá-lo, mas o asteroide começa a se partir, e isso provoca a explosão do armadilho, que é lançado no espaço com Max ainda dentro. Agora, sem uma broca, Harry avisa a NASA que falharam. Na Terra, o público é informado e todos começam a se preparar para o impacto. Um enorme pedaço de asteroide atinge Paris, destruindo a cidade. Enquanto Harry e sua equipe se preparam para evacuar, avistam o armadilho do Freedom chegando e começam a comemorar. Eles informam a NASA e imediatamente retornam à perfuração. Com sua última chance, a equipe trabalha junta para perfurar o buraco de 800 pés. Eles conseguem e enviam a bomba para o fundo do buraco. O asteroide começa a se fragmentar, lançando os homens pelo ar e causando mais mortes. Willie percebe que o sistema de detonação remota da bomba foi danificado, o que significa que alguém terá que detoná-la manualmente. Na nave, os homens decidem tirar na sorte quem fará isso. A J tira o palito mais curto. Harry acompanha a J até o asteroide, mas ao chegarem, Harry desativa o suprimento de oxigênio de AJ, forçando-o a voltar para a nave. Harry pega o detonador e diz a AJ para cuidar de Grace. Harry sai e segue em direção à bomba. A nave se prepara para partir, e Harry liga para Grace. Ele diz que não será capaz de voltar, e Grace responde que o ama. Harry se despede e encerra a comunicação. Os motores da nave entram em funcionamento, e ela decola saindo do alcance da explosão e retornando à Terra. No asteroide, Harry observa a Terra pela última vez antes de pressionar o botão de detonar. O asteroide explode, se fragmentando e passando pela Terra a uma distância de 400 milhas. O Freedom anuncia que está voltando para casa. As pessoas na Terra testemunham a espetacular explosão e comemoram. Na NASA, todos estão eufóricos, gritando, vibrando e se parabenizando. O ônibus espacial pousa com sucesso, e a equipe é recebida na pista. E a J e Grace correm para os braços um do outro enquanto a multidão assiste meteoros cruzando o céu.